E para a gente falar mais sobre a despedida do Rei Pelé, eu chamo agora o nosso repórter Samuel Pancher, que está em Santos fazendo a cobertura completa para o Metrópolis.com. Boa tarde, Sam, meu colega de Catar, como é que você está? Oi, Rafael, prazer falar com você depois de um tempo aí juntos no Catar. Tudo certo, e por aí. O que eu queria que você destacasse o que é que você viu, como foi o clima na Vila Belmiro antes e depois do cortejo. Havia mais pessoas do que o esperado, do que ontem, para o dia do último dia de homenagens? Então, foram dois momentos, né? Na Vila Belmiro em si, havia um fluxo, que era uma fila, na verdade, né? Contínua. Então, quando o nosso colega Vinícius Passarelli foi apurar os números, a gente começou a ver que eram milhares de pessoas, né? A última apuração, se eu não me engano, são 200 mil pessoas, não sei se houve uma atualização, que passaram ali pela vila, né? Então, mas ali havia um fluxo contínuo, então havia uma fila muito grande, a gente sabia que eram milhares de pessoas, mas eu arrisco dizer que no momento que o caixão do Pelé subiu no carro do Corpo de Bombeiros e saiu pelas ruas de Santos, a gente conseguiu ter uma noção muito maior, porque as pessoas, assim, Santos parou. Umas imagens que a gente fez na Orla, por exemplo, não havia ninguém na areia. Todo mundo saiu e, assim, as pessoas que moravam por ali, pessoas que estavam acompanhando e pessoas que estavam, assim, de biquíni e estavam lá nadando e estavam lá na praia, que saíram para reverenciar o Pelé. Então foi um daqueles momentos que a gente testemunhou uma cidade inteira parando. Então eu acho que, com relação a números, talvez as pessoas que foram ao velório supere, mas com relação a sentir o calor humano das pessoas, o amor delas pelo Pelé, esse momento do cortejo foi impressionante no sentido, assim, das imagens de tanta gente aglomerada e se despedindo do rei do futebol, né? A gente tem inclusive o número atualizado, de fato foram 230 mil pessoas que passaram pela Vila Belmiro. E em relação à chegada de Lula, como foi aí a recepção ao recém-possado presidente que teve aí pela manhã? Então, foi um pouco, na verdade, até tumultuado, porque geralmente isso tudo é um credenciamento prévio, né? Você perde um presidente da República sem fazer esse processo. Mas ali era uma situação em que foi um pouco diferente, assim, inclusive a assessora do Lula veio até nós jornalistas, explicou como seria, explicou que havia uma possibilidade de entrevista que acabou não acontecendo, mas com relação à chegada dele foi bem tranquila, assim, ele chegou, cumprimentou algumas pessoas, como mencionados que estavam ali, e aí se dirigiu até o velório, ele acompanhou de corpo presente, e depois saiu, ele ficou cerca de meia hora na Vila Belmiro, talvez um pouco menos, ele chegou depois das 9 e saiu antes das 10, então foi cerca de meia hora, 40 minutos, e com relação, assim, a recepção dele foi positiva, assim, ele esteve muito perto do corpo, o Pelé foi ministro dele, né, então havia ali um relacionamento pessoal, além, claro, né, de ser um chefe de Estado, e assim, eu acho que, além de tudo, a figura do presidente da República estar ali representa muito, né, porque ontem, antes do velório começar, o presidente da FIFA chegou, então os nossos colegas, a gente vai falar mais disso depois, mas os nossos colegas do mundo todo estavam aqui, então eu acredito que no sentido do que significava o Pelé, o chefe de Estado estar ali era o que se esperava, independente de quem fosse, né? Era quase uma obrigação, como o próprio Lula disse aí no vídeo. Uma coisa que a gente viu muito nas redes sociais foi reclamação de que jogadores famosos do Brasil não participaram, né, do velório do Pelé. Você que estava aí acompanhando, houve essa cobrança dos jogadores, personalidades do futebol que não estiveram em Santos? São dois momentos aí, Rafa. Uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas que estavam ao redor do estádio tinham a expectativa. Principalmente no primeiro dia, a expectativa era de, assim, as pessoas acreditavam que jogadores importantes viriam. E não foi o que aconteceu, né? É uma coisa, assim, muito estranha, para dizer o mínimo, né? E um exemplo, eu falei do presidente da FIFA agora há pouco. Eu passei 31 dias no Catar cobrindo a Copa do Mundo, que é um evento da FIFA, e eu não cheguei perto do presidente da FIFA. E aqui em Santos ele estava no canal 2, ali na rua, dando entrevista pra gente. Então eu acho que isso dá uma dimensão do quão importante é essa figura, porque o presidente do Brasil estava aqui, o presidente da FIFA estava aqui, o presidente da Conmebol, e com relação aos jogadores que deveriam ter ele como referência, né, ter o Pelé como referência, não foi o que aconteceu, né? A gente viu alguns jogadores que até jogaram com o Pelé aqui, alguns jogadores da chamada velha guarda do Santos, né?
Mas, por exemplo, da seleção do Penta, absolutamente ninguém, nem o técnico Tite, que saiu recentemente da seleção. Então, foi realmente um pouco estranho e a gente sentia isso com os correspondentes internacionais. Eles não abordaram diretamente o tema dos jogadores, mas, por exemplo, nosso colega Vinícius Passarelli, que estava aqui fazendo texto e tal, ele conversou com uma repórter polonesa e a repórter falou: eu estou aqui muito honrada de estar cobrindo a despedida de uma pessoa que é muito importante no meu país. Ela veio da Polônia só para isso, ela não é uma correspondente que mora no Brasil. Ela viajou para cá e foi assim com várias emissoras, com vários veículos de comunicação. Então, é meio ali que uma dualidade, né? A gente vê o mundo reverenciando o Pelé e muitos atletas que têm a mesma profissão do Pelé não fizeram isso. Me chamou muita atenção, por exemplo, uma sonora, né, uma entrevista que a gente fez com o pai do Neymar, quando ele estava saindo do velório, e um colega meu perguntou, o Neymar vai fazer alguma homenagem? E a resposta do pai do Neymar foi: ele já fez, que foi um post nas redes sociais. E assim, é importante, mas eu acho que o Pelé vai muito além disso, né? Fica essa dúvida pra gente como cidadão brasileiro e como jornalista. Mas voltando a falar, né, que horas aconteceu o sepultamento? Ele foi fechado para a família e para os amigos íntimos, né? Isso, o sepultamento aconteceu por volta das 2 da tarde. A gente não teve acesso, mas a gente acompanhou o cortejo todo. E aí chegou aqui, foi esse momento mais reservado da família. A gente teve acesso posteriormente à entrada. É um mausoléu, a gente vê que era uma coisa que já estava sendo preparada previamente, né? Porque tem esculturas do Pelé, as paredes são todas ilustradas com referências ao futebol. E a ideia aqui da administração do cemitério é que posteriormente vire mesmo um memorial, que as pessoas venham, possam trazer flores, enfim, se despedir do Pelé. Com relação ao sepultamento também, o Edinho, né, o filho do Pelé, acho que é o filho mais conhecido do Pelé por trabalhar com futebol, né, veio até nós jornalistas, acredito que por ver, né, toda a comoção das pessoas que acompanharam o cortejo, né, ele fez questão de vir agradecer, agradeceu em português e em inglês. Então, mais uma vez, a gente volta naquela questão da repercussão internacional que é muito grande. E é isso, a gente está aqui nesse lugar que é um lugar muito bonito, é um lugar muito, assim, perto da Vila Belmiro, inclusive, é um cemitério vertical, né, então dependendo daqui de onde você está, você consegue até ver a Vila Belmiro, e é isso, assim, foi uma cobertura muito intensa e que acabou, né, agora à tarde com o sepultamento do maior jogador, né. É isso, Sam. A gente te agradece, espera te encontrar da próxima vez numa situação menos intensa como essa, mas obrigado aí pela sua cobertura e a gente volta a se falar a qualquer momento. Valeu!